Graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para trazer o discipulado para você. Sempre peço aos irmãos, a vocês aí, carinhosamente, você que nos inscreveu no canal, se inscreva no canal, e sempre quando for inscrever no canal, faz a sua sinalização ali no sininho, toque no sininho para sinalizar, para que sempre venha receber a notificação quando formos enviar mais estudos, mais vídeos para o canal. Amém? E também, quando assistir o vídeo, deixe o seu like. Mas eu só peço que quando você assistir o vídeo, se você achar que o vídeo não está bom, não precisa você dar o like, tá bom? Mas se você achar que está bom, isso edificou a sua vida, aí você dê o like. Simplesmente assim, vamos ser honestos e vamos ser sinceros naquilo que nós fazemos, tá bom? Bom, hoje nós vamos para a nossa quarta aula, né? Antes disso, quero comunicar aos irmãos que estão aqui, né? Esse curso, Batalha Espiritual, a Verdade Bíblica para se obter vitória. Esse curso, ele é o quarto curso da primeira série de estudo, da primeira etapa, e são 5 cursos, e esse é o quarto, tá bom? Estamos hoje na quarta aula. Lembrando que esse curso, né, Batalha Espiritual, contém 9 aulas. Então, tirando hoje, faltam 5 aulas ainda. Vamos lá? Hoje o tema é: o que Satanás realmente quer? Vamos aqui ler o análise de um acontecimento, que sempre fazemos isso, né? Diz assim, ó: minhas perguntas parecem simples, diz Joker. Onde Satanás nos ataca mais frequentemente? Onde somos mais vulneráveis? Às vezes, para minha surpresa, os adultos jovens com os quais trabalho respondem de diferentes maneiras. Creio que ele nos ataca mais fortemente em nossas relações. As más relações nos abrem as portas para os seus ataques. Não, ele não me ataca, mas quando me distancio de ler a Bíblia e de orar. Geralmente tenho mais problemas quando eu assisto filmes do mundo. Satanás me ataca pelos meios de comunicação. Isso é simples. Satanás nos ataca onde somos mais tendenciosos a cair na tentação. Se não fôssemos frágeis, ele não viria até atrás de nós. Enquanto todas essas respostas têm alguns elementos de verdade, elas têm esquecido o lugar principal onde Satanás lança suas setas. Onde você crer que Satanás nos ataca mais frequentemente? Onde você é mais vulnerável para ele? Como poderei contestar minhas perguntas? Bom, é o que nós vamos procurar agora responder essas perguntas aqui. E espero que você me dê essa atenção, porque é um assunto muito sério, né? E quando nós falamos de batalha espiritual, nós temos que nos atentar nela, né? Vamos lá. O dia 1 é: Satanás quer a sua mente. Na guerra, os generais procuram identificar os objetivos que podem limitar a capacidade do inimigo para a batalha. Os generais que têm experiências nos atacam com seus adversários casualmente. Eles querem capturar ou destruir a área vital que determina a capacidade do exército inimigo para a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, os aliados exibiram uma capacidade incrível de ataques aéreos nos campos petroleiros da Romênia, porque eles sabiam que, cortando o combustível, Hitler poderia paralisar a produção e a provisão de seu material bélico. Esse padrão do mundo nos lança uma luz sobre a realidade espiritual. Imagine Satanás dirigindo o centro do controle enquanto elabora suas estratégias com os demônios. Qual será o objetivo fundamental do que isso?
Qual poderia ser o alvo para reduzir a sua habilidade de lutar na guerra? Você pode acreditar que a maior parte dos seus esforços se dirigiam às áreas mais vulneráveis. Sua vitória ou derrota pode ser determinada como defensor do seu ponto estratégico. Satanás conhece o valor de controlar a sua mente. Não há outro fator que tenha mais efeito com como respondemos a Deus. A carta de Paulo revela que ele reconhecia essa realidade. Paulo usou algumas palavras como mente, conhecimento, entendimento, mais de 100 vezes em suas cartas. Advertiu, animou, exortou, aconselhou sobre a mente. Viu a mente como algo tão significativo que mais de 40% das suas orações intercessoras era pedindo para que Deus impactasse a mente. Obviamente, Deus tem havido uma razão para que Paulo orasse dessa maneira. Hoje, exploraremos 6 funções da mente que mostram a sua importância e por que Satanás quer tão desesperadamente a mente. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. A primeira é: o coração é transformado pela mente. Pela mente. Nós temos aqui o versículo bem conhecido entre nós. Eu queria até abrir aqui para falar com você sobre ele. Provérbios, capítulo 4, e o versículo 23. Você pode observar aí. Lê comigo que diz: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então o coração, ele na verdade é o que vai controlar a gente. Ela é o guia da gente. Nós somos guiados por aquilo que está no coração. Lembra que Jesus falou uma vez, quando os fariseus estavam lá discutindo porque os discípulos não lavavam a mão? Só olha, o que sai, o que entra, não contamina o homem, mas o que sai. Porque ele está falando justamente do coração. O coração é um problema muito sério. E por isso nós temos que encher o nosso coração. Tem um ditado de fora que fala assim de o que a boca fala, que o coração está cheio, né? Tem um ditado que fala assim lá. Então, o coração é transformado pela mente, né? Os evangelhos revelam os métodos de discipulado de Jesus. Isso quer dizer o quê? Que é ele que vai controlar. Então, Jesus procurou transformar os discípulos ao iluminar o entendimento de cada um deles. Por quê? Porque Jesus sabia exatamente que se eles falhassem com a questão do coração, eles teriam um problema. Por isso que o discipulado hoje, irmão, tem que ter muita cautela, né? Nós estamos aqui trabalhando para isso, estamos ajudando vocês. Tudo que nós temos aqui, até agora, que chegou em suas mãos aqui, desde lá, do Conhecendo Deus, Fazer Sua Vontade, Amigo de Cristo, Missão com Deus, e agora a Batalha Espiritual, e depois vai vir a Liderança de Jesus, que é o último curso dessa primeira série, que são 5, é justamente para te ajudar, é um subsídio que estamos aqui dentro. Você não vai pegar e vai botar minha aula, cara, se você quiser colocar minha aula para as pessoas ouvirem, também pode ser, não tem problema nenhum. Eu sempre falo que a aula pessoal, ou melhor, você ali junto com as pessoas, a aula é muito mais dinâmica, muito mais prática do que a aula visual. Aqui nós temos, só tá eu e o meu aparelho que está me gravando aqui agora. Então nós vamos passar aqui, né, apenas um subsídio. O que nós fazemos aqui é apenas passar subsídio. A aula real é na igreja, né? Por isso que eu quero que o meu conselho pega esses materiais, leva para a tua igreja, ensina para a tua igreja. Tem alguma dificuldade, vai lá no meu canal, no canal aqui, dê uma olhadinha para poder criar algum subsídio para que você venha passar para as pessoas da sua igreja. Não vamos nós usar isso. Eu estou aqui sendo honesto, eu não quero que você use meu material para passar para a tua igreja. Eu sempre falo que a aula melhor é essa. Eu tenho prova disso quando eu estava ensinando um curso que a gente vai chegar aqui também, que é chamado De Volta ao Princípio, e eu ministrei esse estudo na igreja do meu amigo, né, pastor Servílio, e
E lá, irmãos, e uma lição que eu dava aqui em 30 minutos, lá eu tive que dar em 2 aulas. E às vezes até em 3 aulas, porque era muito dinâmico, era coisa pessoal, ela se envolve, a gente se envolve com o assunto. O Espírito Santo está ali, naquele envolvimento com o Espírito Santo, não que ele seja aqui, ele está aqui também, mas ali as coisas mais envolvente, porque ali estamos no calor do trabalho evangelístico, tá bom? Mas é isso aí, tem que trabalhar com a mente, né? Se você não trabalhar com a mente dos seus irmãos, do pessoal da sua igreja, você vai ter problema. Discipulado não é apenas célula, como nós chamamos fora. Acho legal montar uma célula, tudo bem, mas que negócio? Uma célula com 10 pessoas, eu já acho muita gente para você trabalhar. Célula, na verdade, para mim, no meu conceito, tem que ter pelo menos aí umas 5 pessoas para que a aula fique mais dinâmica, viu? Então, tome cuidado, porque o Jesus se preocupou com isso. Jesus pegou 12 homens e ficou 3 anos e mais uns 40 dias, 3 anos mais uns 40 dias, trabalhando na vida desses homens, né? Então, foram 3 anos e meio, mais ou menos isso, trabalhando na vida dessas pessoas. Olha que eles deram muito trabalho para Jesus. Você não tem ideia disso. A gente vai aprender isso quando nós falarmos sobre o evangelismo de oração. A gente vai falar muito sobre os trabalhos que os discípulos davam para Jesus. Mas o que ele fazia? Trabalhava com a mente deles, para poder envolver a mente deles, né, para poder não permitir que Satanás pegasse alguma coisa deles. Mesmo assim, ainda conseguiu algumas coisas, mas ele conseguiu, e a igreja primitiva teve um avanço muito grande graças a esse ponto. Segundo, a mente percebe a verdade e a vontade de Deus. Então, agora, o que Jesus estava fazendo que agora com eles também agora é levá-los a entender o que é a verdade, e esse é outro ponto de partida também, né, outro ponto muito importante, e a vontade de Deus. Nós temos aí o conhecendo Deus fazer a sua vontade, que ali a gente vai entender o caminho da vontade de Deus. O que Deus quer, o que Deus deseja, qual é a vontade de Deus, a vontade de Deus. Não para a minha vida, mas qual é a vontade de Deus propriamente dita, né? Nós temos Romanos, capítulo 12, né, 12, versículo 2, e fala sobre que nós não viemos estar de acordo com o padrão, ou aceitar os padrões deste mundo, mas deixar que Deus transforme o nosso entendimento, aí sim, para que venhamos saber qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Entendeu? Quando Satanás atacou os personagens bíblicos, sua tática foi principalmente sujeitar a mente deles. Porque quando a mente é sujeitada a Satanás, você vai ver aí pelo mundo afora, né? A resposta está aí. O mundo está totalmente envolvido com as ideologias, essas coisas doidas aí. Por quê? Porque estão sujeitas a ele. Então, e dentro da igreja precisamos também lutar contra isso, que tem pessoas dentro da igreja, velha de igreja, que ainda não se libertaram das ideologias mundanas. As pessoas que obtiveram vitória sobre Satanás entregaram sua mente à verdade de Deus. O diabo sabe que se puder corromper a nossa mente, seremos incapazes de perceber a vontade de Deus. Por que muitas pessoas não conseguem entender qual é a vontade de Deus? Porque não conhecem a verdade. Lembra que Jesus falou? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, só vamos obter a liberdade se caso nós conhecermos a verdade. Não existe liberdade sem conhecer a verdade. É por isso que Jesus trabalhou com os discípulos para trazer para eles a verdade. Não adianta fazer campanha isso, campanha daquilo, para libertar as pessoas. Tem que fazer é ensinar para eles a verdade. Simplesmente. Número 3. Seu sistema de crença determina a direção, as ações e a resposta. O primeiro ponto que nós vamos agora entender é que como que eu vou conhecer qual é o sistema de crença de determinadas pessoas? É o que dirige eles, as ações deles e a resposta que eles dão. Amados.
Eu conheço as pessoas por aí, né? A gente vê que nós temos aí uma turma de gente dentro das igrejas que não, ainda não foram libertas. Ainda não foram libertas, infelizmente. Por quê? Porque vivem em função no sistema, de um sistema, e são dirigidos, infelizmente, por esse sistema. Eu poderia citar algumas delas aqui, mas o tempo não permite, senão vai abrir um leque muito grande aqui, nesse ponto que eu não quero fazer, porque nós temos muita coisa para falar aqui ainda. Mas esse é um ponto muito importante de discutirmos pessoalmente. Ou dentro das células, discutir isso, trazer a verdade para as pessoas, parar de querer iludir as pessoas com o sistema do mundo, falando que isso não tem nada a ver, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, é complicado. Por que respondiam incorretamente com toda frequência? Eles reagiam de acordo com o sistema das crenças. O que eles criam determinava suas ações e respostas. O momento de ofensa não é um campo de batalha que se ganha ou se perde. Né? Não adianta. É o que estou fazendo hoje. É muito mais fácil brigar do que simplesmente entender a vontade de Deus. Vamos lá, número 4. A unidade com Deus e outros cristãos exige a mente. Irmãos, tem uma coisa dentro da igreja que é um desafio para todo pastor, é trazer as mentes para um único propósito, que é a verdade de Deus, que é a palavra de Deus. Quando você traz as pessoas para esse propósito aqui, não tem problema, mas isso custa tempo e muitos não querem dar esse tempo para isso. Não querem dar o tempo de ensinar, querem igrejas com muita gente. Gente, eu não sou contra igrejas com muita gente, mas que haja responsabilidade, que essa muita gente sejam discipuladas, que sejam instruídas a viver a verdade. Que, infelizmente, confesso que eu vejo isso, não estou conseguindo ver essa realidade nas igrejas com muita gente. Então, é um caso muito certo, né? Muito certo. Então, Deus está aqui. Ele não chama as pessoas apenas para poder serem servos. Olha o que diz o texto, de João 15:15. Já eu não chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Então está aqui. Nos evangelhos, a discussão sobre quem seria maior marcou a vida de cada um dos discípulos. No livro de Atos, mas no livro de Atos estavam todos unidos. Interessante isso, né? Eles lá discutiam quem era o maior. De repente, Deus ele fez um trabalho, Jesus concluiu o seu trabalho muito bem. Esse tem que ser o nosso trabalho, levar as pessoas ao pleno conhecimento da verdade, conhecer a verdade. E os discípulos fizeram isso com muita propriedade, tanto que eles estavam unidos e ninguém mais queria saber quem seria o maior. Né? E no final das contas, né, acabou, né, João sendo das colunas da igreja e assim por diante. Número 5. Uma mente desviada bloqueia suas atividades no reino de Deus. Porque Jesus disse para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Porque quando a pessoa nasce de novo, no caso lá, Jesus explicou para ele, da água do Espírito, quando ele nasce de novo, ele desfaz ele joga fora toda a sua cultura, joga todas as seus tudo aquilo que ele já viveu, joga tudo fora. E agora, e as suas filosofias, o que ele achava certo, o que achava errado. Então, a nova criatura vai fazer ele nascer de novo e voltar ao zero para aprender o alfabeto da vida, que é a verdade de Deus. Que bom que muitas igrejas pudessem implantar isso, né? Eu estou falando que agora seria de grande valor, os pastores podiam ter essa responsabilidade, pensar mais nisso, se focar mais nisso. Número 6. A mente é o campo de batalha para o cativeiro ou para a liberdade. A mente, tudo começa na mente.
É por isso que nós temos que esses dois negócios chamados olho aqui, é ele que transmite. Nós temos também duas coisinhas aqui na mente, ao lado da gente, que chama ouvido, e também são duas coisas que vai absorver as coisas para mim. Então, tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos, né? E tomar cuidado com aquilo que nós vemos, né? Então, esse é o cuidado. Por isso que a Bíblia fala sobre vigiar e orar, né? Quando você vigia, você vai saber discernir, né? O que você está ouvindo é bom ou ruim, você vai saber o que você está vendo é bom ou ruim, e vai saber administrar isso numa boa. Tá ok, amados? Tem um ditado que fala que a mente vazia é a oficina de Satanás, mas é a verdade mesmo. Vamos lá. Número 2, dia 2. Fortaleza de pensamentos falsos. Fortaleza de pensamentos falsos. Primeiramente, natureza aqui na página 72, quer dizer, diz assim, a natureza da fortaleza, pensamentos errôneos. A pergunta é, como é que eu vou discernir do que eu penso é ruim ou bom? Oh, monte. Eu acho que está bem simples isso. Vou ler aqui para você aqui, ó, a passagem que está aqui no livro. Vou ler na minha versão, vou ler aqui mesmo no livro mesmo. Ó. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5. Olha só o que Paulo diz. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Escute só. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento a torná-lo obediente a Cristo. Então tá aí. Como é que você faz isso? Você vai agora destruir todos os argumentos, toda a pretensão, tudo aquilo que a qual ela se levanta contra o conhecimento de Cristo. Então, está aqui uma coisa muito grave, muito séria, que nós sempre falamos. Quando nós ficamos ouvindo coisas que a qual está fora do conceito bíblico, fora dos princípios elementares que Cristo nos ensinou, estamos nos arriscando, né, a construir e constrói fortaleza. Quantas pessoas estão hoje com fortalezas grandes? Então, precisamos vencer essas batalhas, mas para isso, preciso nós, né, destruir os argumentos. Argumentos não bíblicos não são favoráveis. Argumentos não bíblicos vai nos adoecer, vai nos afastar de Deus. Aqui nós temos uma passagem bíblica que eu queria ler com vocês, né? Por mais que a gente possa dizer o que está escrito lá, mas eu quero ler com vocês porque a Bíblia tem que ser aberta. Você abre a tua Bíblia aí, em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Olha só. Esse versículo ele é interessante que você preste atenção nele. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro ponto. Primeira coisa que tem que fazer é nos sujeitar a Deus. O que é sujeitar a Deus? É seguir tudo que Jesus, que Deus nos ensinou. Tudo. Aí depois, com esse conhecimento, nós vamos resistir ao diabo. E aí, consequentemente, ele vai fugir de nós. Tá bom? É assim que procede o negócio. Vamos continuar. Outro ponto aqui. Deixa eu falar aqui sobre as fortalezas. O que é fortaleza? Fortaleza, a definição de fortaleza é um padrão de pensamentos e ação fortalecidos que cremos que não pode mudar. E ainda que saibamos que esses pensamentos e ações são contrários à vontade de Deus. Então, o que vale é o que a Bíblia diz. Eu vou sempre estar dentro do que nesse princípio. Né? O que a Bíblia fala é o que vai me interessar. Né? Padrão humano, nós não vamos, de maneira alguma, vamos aceitar. Eu não aceito nenhum padrão humano.
Fortaleza de baixa autoestima. Tem pessoas criando essa fortaleza dentro de si, né? A sua autoestima estão abaixando, diminuindo, né? Aí, porque houve coisas que não, que para poder diminuir elas, então vai tomar esse cuidado. Você é um filho de Deus. Tem um exemplo que fala assim, olha, nunca alcançou nada na sua vida. Seu irmão ou sua irmã sempre foi melhor do que você. Eu sabia que não chegaria a nada. Então, tá aqui, ó. E outras mais coisas que vão se ouvindo de determinadas vidas, né? Então, a gente tomar cuidado com isso. Então, a gente tem que nos proteger biblicamente dessas coisas a qual quer nos diminuir, né? Diminuir. Né? Eu sou do seguinte, eu não sou muito de falar. Eu falo quando me chamam, me perguntam, quando me questionam. Não vou ficar aqui perdendo meu tempo, batendo em técnica que a qual não vai querer me ouvir. Pastor Wagner, o que significa isso? Opa, vamos conversar. Aí sim, a gente vai conversar, mas nada pode abaixar a nossa autoestima. Vamos manter ela. É por isso que temos que tomar cuidado, porque tudo que o diabo quer é que você fique bem diminuído lá embaixo. Vamos prosseguir? Fortaleza do orgulho, outra coisa que tem arrebentado um bocado de gente hoje em dia, né? O orgulho, a soberba, pessoas que acham melhores do que o outro. O mundo está repleto desse tipo de sentimento, de sentimento, de orgulho. E temos que tomar esse cuidado. E a Bíblia, ela nos quebra completamente sobre isso. Ela nos ensina, e tanto que Jesus disse, tem um salmo, não lembro agora, eu esqueci o salmo, mas fala que Deus vê o orgulho orgulhoso de longe, vê o soberbo de longe. Deus não aceita orgulho. Né? A Bíblia fala lá em Filipenses, capítulo 2, que fala que nós temos que considerar o nosso próximo superior a nós. E essa é uma maior forma de você lidar com as coisas. Amém? Vamos para o dia 3 agora? Fortalezas do pecado. Vamos lá. O começo do hábito é evidente, um apoio firme. Em Efésios capítulo 4, versículo 25 e 27, né? Você pode ler na tua casa. No contexto, na advertência, eu posso ler aqui agora, né? Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Porque vocês ficaram irados, porque vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Está aqui essa expressão. A ira aqui é uma indignação, uma explosão, talvez de um impacto que você recebeu, de uma afronta ou de alguma coisa semelhante. Tudo bem. Ele aqui, né? Aqui está dizendo que para você não se dignar, nós somos seres humanos. Jesus também se dignou, Jesus também se explodiu, mas não pecou. Não pecar é não ficar, o jogar o mesmo jogo do que a pessoa fez com você. Não. E outra coisa, não fique com raiva. Não deixe que a ira, né? Vamos apaziguar, primeiramente, a ira do nosso coração. E Paulo diz lá em Romanos que se depender de nós, temos que ter paz com todos. Não depende, tudo bem. Mas o que não pode, a gente deixar se levar, né? Então, o hábito é uma coisa que tem que ser mudada. Eu nasci com um hábito de vida, eu lembro que falei sobre nascer de novo, agora eu tenho que mudar o meu hábito de vida. O meu hábito de vida é a palavra de Deus, é Deus. Deixa eu ler isso aqui. Quando damos espaço a Satanás, o processo é enganosamente simples. Lhe damos oportunidade para atacar-nos cada vez que nos movemos em sua direção, e ele nos move em sua direção, começando com
começando pela mente. Por exemplo, uma crente que tem de inclinação para a sexualidade se expõe a ataque quando assiste filmes que provocam os seus sentidos. A verdade é que a sua mente está pronta para ir em direção equivocada. Se você tem inclinação por alguma coisa semelhante, sexualidade, evita ver filmes. Se você tem inclinação para bebida, evita entrar no bar. Se você tem inclinação de alguma coisa, evita. Algum vício, evita. É melhor evitar. Aí temos outra parte aqui, olha. Quanto mais nos expomos no caminho da tentação, isso é interessante, mais espaço damos a Satanás e ficamos mais propensos a perder a batalha espiritual. Então, o que a gente fazer é não nos expor mais. Vamos nos esconder debaixo da palavra de Deus. Deixa eu ler aqui a palavra do apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, verso 1 até o 4. Olha só. Portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, ou assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, não os que são da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aqui está falando de duas coisas que eu tenho que fazer de primeiro de tudo. Buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. A minha mente tem que estar sempre voltada para a palavra de Deus. Isso é um ponto de partida que não pode a gente sair sem fazer isso. Ok? Olha lá, o processo continua. O apoio firme se converte em uma fortaleza. Uma fortaleza não se desenvolve do dia para a noite. Em lugar disso, o processo começa quando damos apoio a Satanás. Logo falhamos nas tentações, experimentamos um sentimento de culpa e vergonha em relação às nossas falhas contínuas. Satanás ataca não apenas na tentação, mas como também na acusação depois do pecado. O inimigo que nos tentou com isca, logo o acusa depois que mordemos o anzol. É assim que ele faz. Então quer dizer que a gente tem que não apoiar nada nisso. Por isso que a Bíblia fala que devemos não andar segundo o padrão desse mundo. Paulo é bem claro, bem enfático sobre isso. Bem enfático. Ele não deixa nenhuma margem para nós olhar para o mundo e vermos o mundo como uma coisa muito boa. Não, não tem nada a ver com isso não. Vamos lá? Dia 4 agora. A verdade quebranta as fortalezas. Bom, aqui está o tema, o título. A verdade de Deus contra a verdade do poder. Gente, hoje em dia, nós vemos aí, pessoas só querem buscar o poder de Deus. Nada contra, a não ser que antes você busque a verdade. O poder, eu entendo que tem que ser consequência da verdade que você encontrou. Então hoje, infelizmente, né, nós precisamos, sobretudo, buscar uma relação com Deus. O que está faltando no ser humano hoje, para nós, seres humanos, e para que o mundo possa encontrar paz, a tal paz sonhada que você então sonha, de viver, de ter o seu coração tranquilo, é só em Jesus. Isso é fruto de um relacionamento com Deus. Com Deus. O poder, né? Tanto que as pessoas fazem o quê? Eles buscam como diz aqui, olha, o encontro de poder é uma exposição de poder de Deus.
como as santidades físicas e o exorcismo. O que significa isso? A santidade física é a mudança exterior, né? As pessoas acham que mudarem a sua vestimenta e colocarem aquele saião ali embaixo, aquele roupão, né, andarem totalmente fechado, eles vão demonstrar alguma coisa que são de Deus. Não tem nada a ver, a roupa não tem nada a ver com Deus, não. Né? Não tem nada a ver com Deus. Expulsar demônios, isso não quer dizer nada. Está aqui, amados. Eu posso ler para você que agora, no livro de Mateus, algo que vai deixar, talvez, se você ainda não percebe, você não leu essa passagem, talvez alguém vai chegar agora assim, meu Deus, Jesus falou isso? Olha o que ele diz aqui, no capítulo 7, versículo 21 em diante, de 21 até 23. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastam-se de mim, vocês que praticam o mal. Está vendo aqui? Então, pessoas que não conheciam Deus, não se relacionavam com Deus, mas praticavam os seus trabalhos nas igrejas. Essa é a nossa preocupação. Por isso que nós temos que tomar cuidado que a faixa da igreja, né, não quer dizer, não vai dizer nada para Satanás e nem para as pessoas do mundo. Ao contrário, algumas faixas, né, têm ditos ao contrário, dizendo que a igreja está uma vergonha. Aquela igreja é uma vergonha. Mas não. O que nós temos que ensinar, o que você, pastor, tem que ensinar na tua igreja, é o povo se relacionar com Deus. Não consigo. Tudo bem, as pessoas querem ser amigo do pastor, eu fico muito feliz por isso, quando as pessoas querem ser minha amiga e querem sempre estar próximo de mim. Eu fico feliz, eu tenho muitas pessoas assim. Mas eu sou bem claro. O meu papel aqui não é que as pessoas seguem a mim, é que segue a Cristo. Nosso papel como pastor, olha, pastor, escuta isso aqui. É exatamente isso. É levar as pessoas a se relacionarem com Deus. Com Deus, ok? Vamos para a página 79. Jesus, o nosso modelo para viver a verdade. Se você que ainda não passou, não se lembra, sabe que lá no capítulo, na primeira unidade, no dia 1, de fala memória, do Conhecendo Deus, Fazer Sua Vontade, no primeiro curso, nós explicamos muito claramente sobre isso. E Jesus, ele é o modelo da verdade, do caminho e da vida. Ele é o modelo. Ele veio para cá, ele veio a essa terra para poder simplesmente nos mostrar como devemos vencer Satanás. Simplesmente. Porque o ser humano nenhum tinha ideia como vencer o diabo. Jesus veio para poder mostrar o modelo disso tudo. E aqui, vamos lá? Temos aqui, algumas verdades que são pertinentes ao nosso estudo. Primeiramente, Satanás atacou Jesus claramente. Não, ele venceu. Ele venceu. Se ele atacou Jesus, muito mais de você, mais a mim, ele vai atacar. Né? Você tem ideia? Ele atacou Jesus, sabendo que Jesus não... Talvez ele sabia que Jesus não ia perder a batalha. Mas ele sabe que a gente vai. Então, por isso que Jesus mostrou como o caminho. Jesus não venceu Satanás porque ele é Deus. Ele venceu Satanás porque usou o recurso humano. Ele venceu Satanás como ser humano e não como Deus. Vamos guardar isso. Entendeu? Número 2. Jesus respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Aí que tem um problema. Pessoas não estudam a palavra, não estudam a Bíblia. Como é que vai vencer Satanás se você não consegue entender os princípios do reino de Deus? Não consegue. Como é que você vai vencer Satanás? Então, tem que estudar a palavra. E foi o que Jesus fez. Ele mostrou lá isso claramente.
ele usou, e tem mais, pessoas que são aí contra o Antigo Testamento, não tem nada a ver com o Novo Testamento, ele usou justamente o Velho Testamento, usou o livro de Deuteronômio, né, o que ali está, para poder vencer Satanás. Então, são uns detalhes pequenos, né? Aqui nós temos aqui algumas sugestões, e a pergunta é: por que é importante memorizar a palavra de Deus? Primeiro, guardar a palavra de Deus em nosso coração nos ajuda a proteger-nos contra o pecado. Segundo, conhecer a palavra, sua palavra, nos ajuda a pensar em coisas que honram o nome de Deus. Número 3, a palavra mencionada como resultado de uma vida santa faz com que Satanás fuja, pelo menos por um tempo. Quarto, a verdade nos faz livre. Quinto, o que colocamos em nossa mente afeta a forma que vivemos e nem vivemos. E sexto, nem sempre temos acesso a uma Bíblia quando recebemos ataques espirituais. E sétimo, todavia, quando temos acesso a uma Bíblia, sempre podemos recordar e localizar imediatamente os textos. É por isso que tem que memorizar ou entender de uma forma direta. Eu não estou aqui falando que você tem que memorizar tudo, mas pelo menos entender. Talvez você, no meio do caminho, você vai dizer, mas talvez você não memorizou, fique tranquilo, não fique preocupado não, mas fala a verdade. Não, faz o seguinte, eu vou lá olhar para a minha Bíblia, né, onde eu anotei justamente sobre isso, eu vou te trazer para você e vou te provar o que eu estou falando é bíblico. Eu não vou, então acabou o problema. Vamos lá, número 3 aqui. Jesus não somente mencionou a palavra, como também viveu. É outro caso. Logos e rema. Logos é a leitura. Rema é a prática da palavra. Então não adianta nada, amados, né? Não adianta nada você ler a Bíblia se você não praticar. Lembra lá da parábola que Jesus falou sobre os 2 construtores? Aquele que ouve minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Esse é o cuidado que temos que tomar, viu? Temos aqui outras sugestões para o estudo da Bíblia. Eu queria passar para você. Leia uma passagem da Escritura. Dê graças a Deus por qualquer promessa que apareça no texto. Pense nos ensinamentos da passagem, concentre-se na aplicação em sua vida. Se reconhece que há algo errado em sua vida, confesse a Deus e não faça mais, enquanto Deus o desafia a viver uma vida mais santa, e aí você se comprometa com ela. Escreva seu compromisso com Deus. Considere a possibilidade de memorizar qualquer passagem que Deus lhe deu ou que chamou a sua atenção. Vamos lá para o dia 5? Aplicar a verdade. Vamos lá. Como levar cativo os pensamentos. Como fazer isso? Submissão diária da mente. Isto é, sujeitar a sua mente. E eu tenho aqui uma passagem rica sobre isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27, eu queria ler com você aqui. Olha só, vamos lá. Capítulo 9, versículo 24 até 27. Vocês não sabem, os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Corro de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, e nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, e assim luto, não deferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo, o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Esmurrar o corpo aqui é você levar a sua mente a se focar na palavra, a se escravizar ela, se você vai ler a palavra.
fazer devocional, fazer jejum. Tudo isso é esmurrar o corpo, reduzi-lo à escravidão para que você venha a viver o que você está pregando. Porque quando você faz jejum, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você faz jejum, o que acontece? Você não vai fazer jejum e ficar à revelia. Não, o jejum tem que ser feito dentro de um trabalho devocional. Você vai ler Bíblia, você vai cantar louvores, cantar cânticos, né? Vai cantar louvores ao Senhor e assim por diante. O jejum tem que ser assim. Por favor, não jejue aleatoriamente, porque não vai adiantar nada. Porque o jejum, ele é uma forma de a gente nos prender, pelo menos em algumas horas, a Cristo. E aí isso vai virar um hábito. Aí você, mais tarde, não vai precisar mais nem jejuar, porque você já tem o hábito de, de, de fazer essas coisas. É por isso que, às vezes, o jejum, no início da caminhada cristã, ele é de suma importância, porque vai adaptar o teu corpo, adaptar a sua mente a pensar nas coisas de Deus. Entendeu? E tem que ser constante, até adaptar. É assim que funciona. Vamos lá. A imagem de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, buscando cativar a mente dos que se opõem à palavra e adequar seus pensamentos à obediência a Cristo. Aqui nós temos que duas aplicações dessa imagem. Primeiramente, adequar somente a obediência a Deus nem sempre é fácil. Na verdade, pode chegar a se tornar uma batalha. Não é simples. Ninguém falou que a coisa é fácil. Ah, pastor, você está falando que... Não, é hábito. Lembra que eu falei aqui? Você vai ter que criar um hábito. E eu digo que a forma melhor de você criar esse hábito é com o jejum. Aí você vai ter que parar, né? Tirar aquelas horas. Né? Você pode fazer, pastor, eu posso fazer jejum lavando a dona de casa, né? Pode fazer jejum lavando louça, tudo que pode. Mesmo sendo que você, desde que você esteja com a sua mente voltada para Deus e cantando louvores e talvez ou botando uns versículos em áudio para poder ouvir, você pode ficar à vontade. Não tem problema nenhum, né? Mas você tem que estar focado em Deus, né? Porque você está começando ali uma jornada. Mas não vai ser fácil? Não é fácil, não. Eu, particularmente, tive que fazer isso no início da caminhada cristã. Senão não estaria nem aqui. Aqui, ó, considera um processo de instruir ou evitar as fortalezas por meio de submissão diária a Deus. Como assim? Vamos lá. Estude a palavra de Deus diariamente, conheça a verdade. Então é ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Não é ler a Bíblia aleatoriamente. Não. Ler a Bíblia sistematicamente. Ter um objetivo de leitura. Segundo, leia e aceite as verdades da palavra de Deus. Bom, se você ler e não aceitar a verdade, não adianta nada não, né? Fica complicado. Terceiro, expulse diariamente as mentiras que o inimigo envia. Declare a verdade contra a mentira. Quarto, pratique a verdade. Viva em obediência. E número 5, peça direção a Deus diariamente. Isso aí. Vamos lá. A segunda implicação. A segunda implicação de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, é que nossas batalhas lutam a favor de outros para que a mente de cada um deles possa ser liberta das mentiras do inimigo. Paulo lutou contra as fortalezas dos falsos pensamentos que alguns dos outros puderam vir ao conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo. Como um estudioso da Bíblia, os prisioneiros de Cristo têm sido pegos pelas garras de Satanás, pode tomar ofensiva, capturar os outros com o evangelho. Nas lições que vamos ver agora aqui, a gente vai aprender muito isso, como fazer isso. Mas nós temos que nos prender a Cristo, né? Então a gente pode não deixar que a nossa mente venha desvirtuar ou se desviar. Vamos terminar agora.
faltam 2 pontos para terminar aqui. Primeiro, outro ponto é como deixar os pensamentos cativos. Como fazer isso? Pensando nas coisas boas. Quer ver? Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Opa. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Olha o que diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Versículo 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e que viram em mim, se ponha isso em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Então está aqui 4 coisas que nós precisamos fazer. Aprender, receber, ouvir e ver. Tudo aquilo. É por isso que no discipulado tem que estar aqui, você tem que ter esse objetivo, ensinar, dar para eles o ensinamento bíblico, fazer eles ouvirem, não é ouvir por ouvir, ouvir aqui é dar atenção, é deixar que a mente funcione ao que você ouviu e ver as coisas que Deus venha fazer na vida deles, na sua vida, com testemunho a eles. Tá ok? Vamos pular a página aqui? Como viver a verdade? Agora. Como levar o cativo pensamento e como viver a verdade. Exemplo de fé. Nós temos no capítulo 11 de Hebreus, né, você pode fazer um estudo lá desse pessoal lá, você vai ver que todos eles viveram pela fé. Então é um exemplo de fé. A fé, segundo a Bíblia, se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Então por isso você tem que ter fé. Então estão ali os homens que viveram pela fé e venceram as suas batalhas. Por isso, o meu conselho para você é que venha ver o exemplo deles. Mas a pergunta é, pastor, como eu vou ter fé? É simples. Paulo diz no Romanos 10, 17, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Se você não tem o hábito de ouvir a palavra de Deus, se você não tem o hábito de ler a palavra de Deus, aí, amados, sinceramente, fica complicado. Ninguém vai poder te ajudar. Você não quer ouvir a pregação, o que está sendo ensinado. Você não quer ler a palavra. O que eu vou fazer? Eu, particularmente, não faço nada. Olha, eu estou com mãos atadas para ajudar a pessoa. Mãos atadas. Não tem como ajudar as pessoas se elas não se voltarem ou pelo menos ouvirem. Né? Não quer ler, pelo menos ouve e atende do que ouviu. Né? Nós temos lá nas igrejas, porque tem pregação nas igrejas e vocês pastores, nós pastores, temos que valorizar a pregação do Senhor. Não é pregar por pregar, pregar com objetivo, com a ajuda e inspiração do Espírito Santo como guia, que a qual nos dá tema para poder trazer para as pessoas dentro das suas igrejas. E você tem que pregar, valorizar a pregação, explicar ela de forma didática, bem clara, bem objetiva e, por preferência, fazer sermões expositivos, que é uma forma de eles aprenderem e assimilarem melhor o que você está passando para eles em forma de ensinamento. Ok? Vamos lá, hoje é a aula 4. A próxima aula será a aula 5. Espero por você. Te agradeço pela sua atenção até agora. Esperamos que Deus, em sua vida, possa abençoar mais e mais o seu conhecimento bíblico. Até a próxima aula.